Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas, onde a gente fala de inclusão. E hoje o assunto que eu trago para você, nós vamos falar do projeto de Roraima que ganha destaque com o turismo inclusivo, e tudo isso você vai ficar sabendo aqui através do Conversas Inclusivas. A gente vai falar sobre o projeto Turisteia, desenvolvido em Roraima, que tem aí se destacado por promover a inclusão com jovens autistas. Vamos conhecer mais um pouco sobre essa história e também o que é que isso tudo levou? Então só fica aí, ouve a nossa conversa, nos acompanha, você vai ficar bastante feliz com o que está acontecendo, porque eu já estou aqui com as nossas convidadas para falar sobre esse assunto, para deixar você bem informado. Eu estou aqui com Ana Lídia. Ela é psicopedagoga e também coordenadora do Turisteia. Seja bem-vinda, Ana Lídia. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou aqui também com Jane Lira, coordenadora, uma das coordenadoras do Turisteia também. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada pelo convite. Então, gente, primeiramente, para quem está chegando aí de primeira, já muita gente sabe desse projeto lindo que acontece, mas para quem não sabe ainda, a gente vai falar um pouquinho aí, dar um spoiler sobre o que é o projeto Turisteia e como é que ele surgiu aqui em Roraima. Então, o Turisteia, ele é um projeto que é desenvolvido dentro do TEAMAR. O TEAMAR é o Centro de Acolhimento do Autista, né, da Assembleia Legislativa, da deputada Ângela Águida, e esse projeto foi desenvolvido lá dentro. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, e tenho também especialização na área do turismo, e já trabalhei com isso. Então, eu uni os saberes e vi que essa era uma dificuldade que nós tínhamos e que Roraima tem, né? Roraima vem crescendo no setor turístico, mas a inclusão não se era tão falada. E aí o projeto foi desenvolvido, nós capacitamos empresas do setor turístico para atender as famílias atípicas. Além da capacitação, nós realizamos os passeios, que são as práticas. Então, a empresa que faz a capacitação, que quer ser nosso parceiro, ela vem, chega, faz a capacitação, se torna nosso parceiro, e aí nós realizamos os passeios guiados, os passeios turísticos com essas empresas e com os guias individuais, que fazem o seu trabalho individualmente e que estão ali com a gente desde o começo. Então, desde 2024, a gente vem realizando esse trabalho, e aí nós levamos as crianças e adolescentes que são atendidas no TEAMAR para conhecer um pouco da nossa cidade, um pouco da nossa história também, né, da história de Roraima, que às vezes nós nascemos aqui, mas não conhecemos todos os pontos turísticos. E as famílias atípicas também têm muita dificuldade, né, do sair. A gente sabe que as mães também são um desafio, né? É um desafio, tem muita reclusão, né, não sai muito de casa. A gente sabe que ela se dedica ao filho e não tem aquele momento de lazer. E também pelas preocupações. Então, quando a gente capacita o setor, o segmento turístico, os pais, eles já ficam aliviados de ter um profissional que vai saber montar um roteiro para mim, que vai conseguir conduzir, porque dentro das capacitações eles aprendem o que é o autismo, quais os níveis de suporte, as questões da motricidade, seletividade alimentar, quais são os direitos que eles têm. Eles aprendem a montar um roteiro específico para as famílias atípicas, né? Eles aprendem de tudo um pouquinho, até primeiros socorros. Então, são 9 temas que nós temos dentro da capacitação. Nós iniciamos em 2024 com a capacitação presencial, uma vez por ano a gente faz, e aí eu lembro que na primeira nós tivemos 4 temas e hoje nós já temos 9 temas. Olha que bacana. Porque a gente, cada ano que passa, a gente dá uma verificada no que precisa, o que deu certo e o que deu errado e o que está faltando. Então a gente faz esse balanço e melhora. Tanto que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, eu acredito, que sobre os prêmios. Então, a gente ganhou prêmios. Então, tudo isso é resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Como é que não ganha prêmio, né? Porque, assim, as pessoas que têm autismo, outras necessidades especiais, sempre são muito excluídas de tudo isso, né? Mas eu queria tirar uma dúvida. São apenas para as crianças que estão no TEAMAR, ou se o projeto Turisteia, ele abrange ali alguma mãezinha que queira ir, que queira participar? Como é que funciona mais ou menos? É apenas para os internos que estão sendo ali atendidos?
Hoje nós estamos atendendo só os beneficiários do TEAMAR, por uma questão de organização. Como nosso objetivo também é capacitar as empresas atendem essas famílias independente, dentro do ambiente de trabalho deles. Mas os passeios guiados, nós beneficiamos os nossos atendidos no TEAMAR. Por todas as questões, no TEAMAR nós atendemos uma família de classe média mais baixa, então muitas vezes eles não têm essa possibilidade de passear, de andar de ônibus, de conhecer algum lugar, então nós unimos essa sensibilização também. Então, hoje o Turisteia atende somente os beneficiários do TEAMAR, mas nós temos vários guias já capacitados que conseguem atender as famílias atípicas que queiram participar de passeios guiados aqui em Roraima. Isso é muito bom. Assim como a Lídia estava falando, esse é um dos resultados para eles, né? A gente sempre se preocupa em perguntar, tá tendo resultado? Porque eles são nossos parceiros, eles trabalham de forma gratuita. E a gente sabe que esse é o ganha-pão deles, o trabalho deles diário. A gente tem sempre essa preocupação de, tá tendo resultado? Você tá ali sendo parceiro. E aí já ouvimos vários relatos de que sim, que eles estão fechando muitos com pontos famílias, positivos. muitos pontos positivos, Isso é né? muito bom. De sim, que tem famílias procurando já, porque sabe que aquela empresa, aquele guia, ele é capacitado naquilo, eles veem que estão junto do projeto, né? Porque eles dão entrevistas, eles aparecem também, eles são vistos e reconhecidos. E isso é um ponto positivo para eles. E um alívio para as famílias, né? Eu como mãe de autistas, quando eu vejo que, nossa, esse lugar aqui tem um pessoal preparado que sabe lidar com as peculiaridades de cada um, as dificuldades de cada um, que a gente sabe que nem todo autista é igual. Sempre um demanda mais uma coisa do que a outra, enfim, isso é uma infinidade, né? Desde o mais leve ao mais severo, a gente sabe as peculiaridades são muitas, inúmeras. E tendo um olhar voltado para eles, né, essa atenção especial, isso dá um alívio à família, isso dá um conforto à família, é uma rede de apoio, né, coisa que muitas famílias não têm. Além de muitas famílias também, a gente que convive nesse meio de outras famílias, você vê que são muitas as mães que passam por vulnerabilidade junto com seus filhos, já como se não fosse ali a demanda tão grande da dificuldade dela lidar com seu filho no dia a dia. E ainda vem a dificuldade financeira, né? E trabalhos como esse, assim, que são dignos, assim, para essas famílias. E o que nós temos levado com um dos objetivos do Turisteia é exatamente isso, a sensibilização. Então, não é um projeto que seja nosso e vai ficar para sempre nosso e não vai sair daqui desse quadrado. A ideia é que as pessoas olhem, se sensibilizem pela causa, tomem conhecimento sobre o autismo, sobre a neurodiversidade, sobre as peculiaridades individuais e possam abranger esse projeto, crescerem. E esse é o nosso objetivo, né? Essa sensibilização. E a gente está vendo, assim, nós estamos vendo muitos resultados positivos. Desde o ano passado, nós participamos de alguns congressos e feiras do setor turístico, né, nível nacional. E aí fomos convidadas recentemente para estar em Fortaleza para participar de uma roda de conversa sobre turismo inclusivo. E desde do ano passado para cá, em todas as feiras que nós participamos, a gente, assim, eu observei do ano passado para cá que houve uma mudança. Projetos sendo realizados. Nós estivemos agora na WTM, que é uma feira de nível internacional, e lá teve a inauguração de abertura de um projeto voltado para a inclusão dentro do setor turístico, que é de Minas Gerais. E aí fomos lá para ver, né, ficamos super felizes. E essa pauta ela tem sido levada. E no congresso em Fortaleza foi-se levantada várias questões, né? As pessoas super abraçaram, eles abraçam muito o projeto, gostam muito da ideia, e a gente vê que está dando resultado de ser falado sobre isso, porque não era tanto falado, e que as pessoas estão com outro olhar. Não só o setor privado, mas o setor público também já tem se movimentado, então a gente
vê uma mudança bem grande do ano passado para cá. Em poucos meses, a gente tem visto assim já um movimento bem grande. Isso é uma ação que serve de exemplo, né? Para que as outras pessoas também venham se comover e também praticar a mesma atividade voltada à inclusão. A gente precisa muito disso todo dia, em todos os âmbitos, em todos os setores, desse respeito, dessa atenção. Sim, nós ficamos muito felizes também que em Fortaleza, durante a nossa roda de conversa, foi levantada a importância do turismo inclusivo, sobre a inclusão, e está na grade curricular do curso de turismo. Isso nós ficamos muito felizes, ou seja, nós Isso foi uma conquista, né? Sim, nós estamos cutucando um lugar que estava ali fechadinho e que é muito importante, né? Estar aberto para o aprendizado, estar aberto para o conhecimento. E é isso. E que os direitos venham a valer, não fique ali só no papel, que venha a acontecer, né? Sim. Mas assim, na prática, eu gostaria que vocês explicassem pra gente, para quem está aí do outro lado nos acompanhando, o que diferencia um passeio comum de uma experiência adaptada pelo Turisteia? Então, nós pensamos em todos os detalhes, ou pelo menos tentamos pensar em conjunto. Dentro do Turisteia, nos passeios guiados, vão diferentes profissionais. Então, vão os profissionais da psicologia, da educação física. Quem mais, Jane? A nutricionista, fora os guias. Então, nós pensamos em toda a estrutura. E esse passeio nós temos uma caminhada que é um pouco mais íngreme. Então, nós adaptamos para as crianças que conseguem andar um pouco mais, que não tem um atraso motor. Ou então é um passeio mais demorado. Então, a gente já seleciona as crianças que irão conseguir ter essa tolerância de espera. Então, nós tentamos pensar em todos os detalhes para que seja uma experiência agradável. E um passeio geralmente não é pensado, assim, todos os detalhes, né? Aí nós vamos para o Tepequém. E aí só vai todo mundo num bando e cada um se vira como consegue. E aí, dentro do Turisteia, nós pensamos em todos os detalhes, selecionamos o público que vai realmente conseguir aproveitar aquela experiência e levamos. Assim, nós fazemos uma visita técnica antes ao local, né? Então, a gente define uma programação anual e fazemos visitas técnicas. Já teve locais de nós chegarmos e ver que não tem possibilidade nenhuma para fazer nem com criança, nem com adolescente. Então, a gente descarta. Já teve passeio de a gente ir com uma idade, vamos levar as crianças de tal idade até tal idade. Chega lá, a gente verifica que não tem possibilidade, que só os adolescentes. O público que vocês atendem também, né? E vê a necessidade de cada um. Então, essa visita técnica antes, ela é importante para isso. E junto com a equipe, como a Lídia já citou, nós temos uma equipe também de um outro projeto da deputada, que é o Saber para Salvar. E ela é composta por enfermeiros e bombeiros. E eles vão também junto com a gente, porque eles também têm um outro olhar. O olhar deles é diferente do meu. O meu é terapêutico, deles é de segurança. Vai uma equipe multidisciplinar, vai né? Uma multidisciplinar. E aí a gente trabalha também a previsibilidade. Já teve passeio de city tour de uma das crianças que iam participar. Ela tem muita dificuldade motor, então ela não ia conseguir andar. Então, o que nós adaptamos? Vamos levar o carro. Então, ela vai no carro, vai alguém dentro e vai conduzindo. Quando chegar no ponto, ela desce, não faz o passeio com os outros a pé, mas ela vai em certos pontos, né? Então, essa é uma adaptação. Mas sempre incluindo, né? Sempre incluindo. E é um dos pontos que nós levamos dentro da capacitação, é conhecer o teu público. Então, com eles, conhecer o seu cliente. E isso que nós levamos para dentro dos beneficiários do TEAMAR. Então, a gente faz esse processo de anamnese, que é ensinado na capacitação. Então, olha só, esse público aqui não consegue realizar esse passeio, porque por questões sensoriais, por questões motoras. Então, tem essa seleção. E assim eles fazem dentro do ambiente de trabalho deles mesmo. Então, olha, a família já chega querendo aquele passeio que eles viram na internet, que é daquela forma, mas conhecendo aquela família, sabe que eles não vão conseguir aproveitar. Então, eles conseguem fazer essa anamnese e adaptar ou mostrar outro passeio. Olha só, esse aqui vai ser mais legal. Esse aqui vocês vão aproveitar muito mais. Isso é muito bom. Então, é esse saber também, essa sensibilidade que nós temos passado dentro do Turisteia. Muito bom. Vocês estão numa visão aí, assim, perfeita. Porque eu, como mãe, eu tive que, no decorrer dos anos, ir me adaptando àquilo que ele aceitava, àquilo que eu poderia ir. Tem a questão da espera, que eles não têm muita paciência. Tem a questão do lugar
TDAH, para quem tem hipersensibilidade, né? E tudo isso conta muito. Então, assim, eu tive que, hoje eu já ando com mais tranquilidade com os meus, porque se eu fosse antigamente, o passeio se tornava um sofrimento. Então, vocês param para pensar em tudo isso. Isso é muito bom, isso é muito importante. Vocês param para pensar em todas as questões. O que a gente, quanto mãe, vem ali na batalha todo dia conhecendo o filho, conhecendo em que lugar eu vou levar. Nossa, será que ele vai se dar bem aqui? Você vai testando. Você vai testando. Tinha uns que se tornavam um sofrimento. Vamos embora, vamos embora. Já quer ir para casa, né? Mal chega. E isso é repassado para quem faz a capacitação. Né, para quem é do setor turístico, para os guias, para as empresas, eles aprendem sobre isso, para eles terem essa sensibilidade de entender qual é o meu público, o que eu posso oferecer, se aquela família quer realmente ir, aquela família quer ir para Tepequém, então deixa eu ver um dia que não esteja lotado, e verificar todas essas adaptações. E nos passeios, nós levamos também os terapeutas, que a Lídia já mencionou, os terapeutas que acompanham as crianças e os adolescentes nas terapias dentro de sala, né, durante a semana. A gente leva porque aquele terapeuta, ele conhece quem ele atende diariamente, semanalmente. Então, se tiver uma crise, uma pré-crise, o terapeuta vai estar ali. Então, a gente fica para dar suporte para os pais. Então, a gente deixa os pais com os filhos, porque a gente não leva a criança e o adolescente sozinho. O pai, ele tem que acompanhar como responsável, a gente não leva, né, como responsável total. Então, o pai está ali, acompanhando e fazendo parte do passeio também. E os terapeutas estão por ali, olhando, vai entrar em crise, ele já sabe o que ele vai fazer porque ele já conhece aquela criança, ele dá um suporte. Né? Dando suporte, isso é muito bacana. Uma experiência que tem para contar, que foi muito legal, que nós vivemos. A gente tem uma reunião antes de todo o passeio, com a equipe que vai participar desse passeio, com os guias. E nós estávamos pressionadas por um determinado passeio, né? E aí nós nos encantamos, vamos fazer esse passeio? Sim. E aí durante a reunião, um dos guias, na verdade foram 2 guias, levantaram e falaram, não dá certo esse passeio. Lá é agitado, lá tem muita gente, lá tem muito barulho. Aí a gente parou e pensou assim, meu Deus, eles já estão com esse olhar. Nós, enquanto terapeutas, não pensamos, ficamos só naquela magia do passeio. E eles, não tá certo, não pode ser esse dia. E aí começaram a reestruturar tudo. E a gente, que bacana, que legal, né? Então tá dando certo a capacitação, a sensibilização. Começa a conhecer, né? Sim, muito legal. Eu fiquei muito feliz. A gente teve que mudar o passeio, não vai ter esse. Ai, que incrível, né? Um somando com o outro. Quando eu não parei para pensar nessa questão, a outra pessoa pensou, realmente você vê o resultado da capacitação, Sim. né? E o que ainda falta no turismo, de forma geral, né, para ser realmente inclusivo, na opinião de vocês? É o que nós temos batido na tecla, né, sobre o aprendizado, sobre esse olhar individual. Não só no turismo, hoje o nosso foco é o turismo, né? O turista ele tem esse olhar do turismo inclusivo, mas de maneira geral, olhar a individualidade, a particularidade de cada ser, para que realmente a inclusão aconteça. Porque a inclusão é uma palavra muito bonita. Nós incluímos, mas o que realmente tem sido feito? Essa inclusão tem sido inclusão ou exclusão? Exatamente. É o que a maioria dos pais falam. A gente vê muita anunciação. E quando você vai de fato ali atrás de alguma coisa, é uma burocracia imensa, né? É verdade. Então, nós queremos proporcionar para as famílias essa verdadeira inclusão, verdadeiras experiências, momentos em família. E hoje, o nosso público-alvo é a criança, o adolescente, pelos beneficiários do TEAMAR, mas sempre falamos que essas crianças, esses adolescentes, eles crescem, eles viram adultos, e eles são os clientes também no futuro, eles vão ser os pais. E então, assim, é a tipicidade, olhar para a tipicidade, desde o piquititinho até o adulto. Muito bom. E vamos falar agora num assunto interessante que eu fiquei assim feliz, né? O Turisté, ele ganhou destaque nacional e internacional também, ao se tornar aí finalista de um prêmio muito importante. O que esse reconhecimento ele representa para o projeto? Explica para a gente sobre esse projeto. Então, essas premiações nós recebemos, eu vou falar um pouquinho primeiro das premiações, né? Ano passado nós recebemos uma premiação de nível nacional.
fomos segundo lugar no Prêmio Nacional do Turismo. Então, nós concorremos com o Brasil inteiro. Vários projetos foram inscritos, iniciativas foram inscritas. E nós concorremos com 27 projetos da nossa categoria, que é a categoria de diversidade, equidade e inclusão no turismo. E ficamos em segundo lugar em nível nacional. Pra gente foi uma vitória enorme. E que vitória, E viu? esse ano nós estávamos como finalistas, nós estávamos em São Paulo semana passada, na feira da WTM Latin América, e nós éramos os finalistas, entre os 4 finalistas também da mesma categoria de diversidade, equidade e inclusão, mas da América Latina. Então foram 191 projetos inscritos, 16 países concorrendo, e nós trouxemos para Roraima o bronze, de 3º lugar. Então, para a gente, isso representa, é muito significativo, porque mostra que o trabalho que nós estamos fazendo está dando certo, que Roraima, que o Teamá e que o Turisteia, ele hoje é referência, né? O nosso projeto é um projeto pioneiro, não tem nenhum estado, nada parecido. Em todos os lugares que nós vamos e falamos, as pessoas querem fazer algo parecido e podem estar fazendo, porque a ideia é essa, é expandir. Fazer com que ser um exemplo, né? Isso, e nós estamos sendo, né? Referência, estamos sendo exemplo. Então, essas duas premiações pra gente mostra que tá dando certo. Que maravilha. Tá tendo resultado e nós queremos mais, né? Mostrar a nossa força, mostrar que Roraima tá aqui em cima. E você acha, mas a gente faz um trabalho gigantesco. Tá fazendo o seu diferencial, né? E esse reconhecimento, você acha que ele ajuda a dar mais visibilidade para a pauta, né, da inclusão no turismo? Sim, claro. As pessoas começam a ter esse olhar cuidadoso. Realmente é necessário ter esse aprendizado, eu entender o que é inclusão, o que é a neurodiversidade, o que é o autismo. Então, sim, esse reconhecimento faz as pessoas olharem para a inclusão de verdade. Você acha que isso pode abrir mais portas, ampliar mais projetos? Nós desejamos que sim, o nosso desejo é esse, que projetos, iniciativas comecem, não só aqui em Roraima, mas em todo o Brasil, que projetos executem o turismo inclusivo, o ambiente escolar inclusivo, não foque somente no turismo, né? Como eu disse, o nosso projeto é do turismo, mas copiem isso para dentro da realidade de cada um, estudem, usem o conhecimento de forma organizada, centrada, que vai fluir também, nós vamos ficar aqui super felizes. Nós sempre observamos nas feiras que participamos, porque as pessoas não conhecem Roraima. Roraima, mas onde fica? É muito longe? Como que vocês chegaram aqui, assim? Então, Roraima, aquele pequenininho que as pessoas não conhecem, sendo destaque internacional no turismo inclusivo, com um trabalho pioneiro, que começou dentro de um projeto social, de uma deputada. Então, assim, nós ficamos muito felizes. A deputada Ângela fica muito feliz, então, quando ela não pode participar, ela liga pra gente. Meninas, eu tô feliz, tô com o coração aí junto com vocês. E é isso, nosso coração transborda. Com certeza, essa iniciativa, né, ela tem destacado aí o nosso estado, que fica esquecidinho lá em cima do nosso mapa, mas que também tem o seu potencial, vem fazendo a sua diferença, e principalmente quando se fala de inclusão, onde poucos se mobilizam ali pela causa, né, onde poucos pensam na nossa causa, na gente como família, como mãe, como profissionais, e isso é muito importante, esse trabalho. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio, viu? Nossa, assim, a gente, apesar de eu não estar lá com meu filho, mas assim, quando a gente vê algo funcionando para as outras crianças que estão tendo essa oportunidade de estar ali participando, nossa, isso é único, isso é maravilhoso. Sim, o Teamá em si, ele é um projeto muito lindo. É um centro de acolhimento ao autista. E como a Jane disse, o Turisteia acontece dentro do Teamá. E é um projeto já diferente, porque é um projeto em que oferece terapia, oferece esse atendimento, esse acolhimento. Isso não acontece no restante do Brasil. A gente sabe que tem alguns centros,
mas não da forma em que o Teamar tem feito, da forma que o Teamar tem realizado. Então as pessoas falam, nossa, mas isso acontece? É um projeto da Assembleia Legislativa, de uma deputada diretora? Então, nossa, como ela teve esse olhar cuidadoso. Então, nós já somos destaques no Teamar. E aí, vindo com o turismo, inclusive, que é pensar um pouquinho fora da casinha, então traz esse brilho nos olhos das pessoas de fora. Sim, exatamente. E tem algo que eu sempre falo, que a gente sempre costuma falar, né? Que o turista, ele não é só passeio. Não é só pegar a criança, adolescente e fazer um city tour, levar para fazer uma trilha. Ele é terapia na vida real. Então, a gente tira da terapia da sala para fazer terapia externa. Então, ele vai vivenciar. Uma terapia na prática. Na prática, na vida Isso real. É muito bom. Então, o que a gente faz é terapêutico também. Então, nosso trabalho com o Turisteia, ele também é terapêutico. Não é só maravilhoso passear. a gente parando para pensar, né, Jane? Nas mãezinhas que não têm condições de sair de casa. Com quem eu vou deixar? Como é que eu vou levar? Eu não tenho apoio, eu sou sozinha, ninguém me ajuda. Eu acredito que vocês ouvem muito isso no dia a dia, né? Eu não tenho rede de apoio, não tem quem me ajude, porque assim, quando a gente convive com as outras mães, é quase o mesmo relato, gente. Sim. Situações diferentes, mas sempre volta para o mesmo relato, a falta de rede de apoio. E quando você se pega em algum local de acolhimento como o Teamar, que você recebe todo esse apoio de muitos profissionais ali envolvidos, nossa, isso é único, né? Na vida de uma mãe, daquela que não teve oportunidade de sair com seu filho. Eu, há muito tempo atrás, não existia ainda o Teamar, né? Quando eu estava logo no início do diagnóstico e vieram, assim, inúmeras dificuldades. E aí eu tive que ali aprender a caminhar junto com ele. E foi sofrido, né? Hoje, graças a Deus, já está sob controle, mas não foi fácil. A caminhada foi muito árdua. Por isso, assim, eu entendo o passo a passo dessa caminhada. Não foi fácil. E assim como para muitas também, né? Não é fácil. Sim. E tem os irmãos, né? Você falou sobre a família, a rede de apoio. Isso. E aí nós organizamos o passeio para 20 crianças. Mas aí na hora que vamos entrar em contato com a família, mas eu tenho o meu outro filho que eu não tenho quem deixar. E ele não faz parte do Teamar. Tá bom, não tem problema, a gente não vai deixar de fora. Vem a família toda. Então, toda a família, de alguma forma, consegue participar. É abraçada, né? Não tem como não abraçar. Então, e assim, nem excluir, né? Exatamente. No início, houve até uma preocupação nossa em relação a isso, né? Porque a gente idealizou, como eu te falei, o primeiro ano foi o nosso ano piloto, então o que deu certo, ok, o que deu errado, vamos ajustar. E a gente fazia com só 20 crianças. Hoje tem passeio que vai 30, 35, assim, já vai uma média de crianças Muito a mais. Bom. E a gente, no início, vai só um responsável com a criança. A gente pede para deixar com alguém e tal. Mas todas as ligações, todas não, né? Todas é muito genérico, muito amplo. Mas a maioria eu não tenho com quem deixar. Então, quando tinha essas exceções, a gente, e agora? Será que vai dar? Porque a nossa preocupação também era a quantidade, porque tem ônibus que a gente solicita, tem lanche, então tudo isso tem que ser anotado e feito bem certinho. Então, a gente sempre se preocupava muito com o quantitativo. E aí, começamos a perceber que essa realidade era uma realidade muito maior do que a gente imaginava. Então, começamos a ampliar e não tem, tudo bem. Ela não vai ficar de fora, a criança não vai ficar de fora, ela pode levar e a gente dá um jeito. E aí, incluímos, porque a nossa ideia não é excluir, é incluir. Com certeza, é porque assim, são poucos ainda que trabalham com esse projeto. Nós temos ali o antigo Rede Cidadania, que hoje é outro nome, hoje temos o Teamar. Ainda são poucos, tem o Centrinho também, que atende as crianças com necessidades especiais, e a gente sabe que ainda é muito pouco. Nós vivemos uma migração, somos tríplice fronteira, e o que acontece? Não tem como dar conta da demanda, muita criança ainda fica desassistida, né? Mas os passos que o Teamar também tem dado, assim, deixa a gente muito feliz. Já é ali, já está atendendo uma boa demanda, né? E que venham mais iniciativas como essa, que venham abraçar mais crianças que estão desassistidas, mais famílias que estão precisando desse apoio tão rico que vocês estão dando, gente. É lindo de se ver. Eu acho que se eu participasse de um desse, eu ia chorar do início ao fim, vendo mães se superarem, crianças conseguindo
se regular, não se desregular ali com todo aquele atendimento, com todo aquele aparato que eles estão tendo. Isso é muito importante. No meu tempo eu não tinha isso. Mas que bom que as pessoas hoje conseguem ter, né? Exatamente. E o que vocês acham, através desse reconhecimento internacional, muda alguma forma como o projeto é visto aqui dentro do nosso estado? Eu acredito que muda, sim. Temos tido esse olhar cuidadoso das pessoas, esse olhar amplo, não só do espaço do Teamar, mas as clínicas particulares também. Então, já fomos convidadas também por outra clínica, para outros projetos, para que a gente possa ir lá, levar o nosso conhecimento. Muito bom. Como que pensou dessa forma, para que eles também possam adaptar. Porque, como nós falamos, nós atendemos um público dentro do Teamar e as clínicas atendem outro público. Então, que eles façam também, que eles copiem também, que a inclusão aconteça em todos os ambientes. Isso é maravilhoso, viu? Tomara que esse exemplo, essa iniciativa sirva aí de espelho para muita gente e referência, né? Referência. Há uma expectativa também de expansão aí do Turisteia após essa visibilidade? Sim, nós estamos com a capacitação online sendo criada. Então, já estamos ali no finalzinho das gravações, entrando num processo de edição. Essa capacitação ela vai ficar nas plataformas digitais para o público do Brasil inteiro, de forma gratuita. Então, essa é a novidade do ano do Turisteia. Além da capacitação presencial que acontece anualmente aqui em Roraima, nós estamos expandindo a nível nacional. Então, como nós falamos do começo até agora, nós queremos que seja copiado, que seja reproduzido, que seja espelhado. Então, a nossa ideia é essa. E aí, estamos entrando com a capacitação online. Daqui a pouco já vai estar nas plataformas digitais. Para acompanhar os detalhes dessa capacitação, tem que seguir na rede da deputada Ângela, porque é lá que a gente coloca todas as atualizações. Então, link, data, tudo vai estar nas redes sociais da deputada Ângela Portela. No da Assembleia também, a No pessoa da Assembleia consegue ver? também. Isso. Boa. Tanto no dela quanto no da Assembleia, né? Maravilha. O Turisteia e o Teamar não tem rede social, porque ele é um projeto dentro interligado da Isso. Assembleia. Isso. E aí, para acompanhar, tem que estar seguindo a rede social da Assembleia e da deputada também, porque tudo que acontece lá, ela mostra, bota link, comunica. E é isso. O curso online, ampliar a quantidade de passeios que a gente quer aumentar, quer atender mais, né? O Teamar abriu um novo polo, então a gente tem que atender, mas a gente não dá conta. Às vezes tem muitas mães que meu filho vai lá no Instagram Ainda e fala, não foi. meu filho ainda não foi. Mas é porque a gente tem uma quantidade, imagina. Hoje, o Teamar, eu vou falar do prédio que o primeiro prédio, né? Ele atende em torno de 900 e poucos atendimentos ali, mensalmente. Então, daí quase 900 crianças atendidas. Cada passeio a gente faz um por mês. Uns 10 passeios por ano. E cada passeio de 20 a 30. Não tem como a gente levar todos Realmente. de uma vez só. E a questão então, quando se trata de uma criança especial, você não pode levar muito, porque requer uma atenção especial. Sim, todo um cuidado. Não é quantidade, é qualidade Sim. no atendimento, é ter o cuidado com aquelas crianças. E o local específico, né? Exato. Quando nós iniciamos, nós levávamos muitas as crianças de 8 anos para cima. E os menorzinhos ficavam lá de escanteio, né? Ali com aba, e a gente começou a pensar, do ano passado, vamos fazer passeios para os menores. Então, a gente já realiza passeio para criança de 3 anos até 6. Então, são lugares e atividades diferentes, porque uma criança de 5 anos, ela não tem o mesmo nível de espera de um adolescente, de um de 12, de um de 17 anos. Mas se tratando de crianças com autismo, As né? expectativas, né? A cabecinha muda. Então, uma criança de 3, 4 anos, a gente faz muita atividade recreativa, tem que ter um ambiente ali estruturado. O adolescente não, ele gosta de estar ali no grupinho dele, então vamos pra trilha, mas a gente consegue observar que eles estão na trilha, mas estão entre eles, no grupinho deles. Então, assim, são visões diferentes, são momentos diferentes. Então, nós pensamos nisso também, o passeio do pequenininho ao passeio do grande, como que vai ser. E para a experiência também dos guias. Então, para eles terem a experiência de como que atender uma família que tem uma criança pequena, como um adolescente, jovem, adulto. Então,
eles também estão em aprendizado, porque os passeios guiados é a parte prática deles, né? Com certeza. Então, e aí a gente deixa tudo com eles. Como Jane disse, nós vamos, mas nós ficamos ali, ó, bem no cantinho, só esperando, se necessário for, intervir em alguma coisa. Então, tudo é com eles. Eles organizam como que vai ser... Dá um pouquinho de dependência, Exatamente. Né? Eles organizam como vai ser o passeio, eles organizam o folder do passeio. Quando eles chegam lá no Teamar, que é o ponto, né, que a gente sai, eles que dão as instruções, como vai ser, se responsabiliza quem foi o primeiro a entrar, o último a sair. Então, tudo é com eles, nós ficamos ali. Se necessário for, nós entramos na intervenção clínica, que não é a parte com eles, mas eles têm uma noção do que é um manejo de comportamento, do que é uma criança entrando num processo de crise, como voltar, como ajudar essa família, o que fazer e o importante, o que não fazer. Então, assim, tudo isso é oferecido para eles durante a capacitação. E aí, como a Jane já falou, a parte guiada, que é a parte prática. Muito bom, gente. Mas assim, a gente falou muito nas famílias, falou muito em si, nos nossos jovens, nas crianças, mas e os profissionais que estão ali também de linha de frente, lidando, né, com todos eles? Esse prêmio também valoriza o trabalho dos profissionais, né, envolvidos. Qual é o impacto disso em toda a equipe? Nossa, a equipe fica extremamente feliz, né? Quando a gente entra num processo de finalista, já avisa eles, olha, Verdade. É com vocês, nós estamos aqui, mas é vocês que fazem o trabalho acontecer, o reconhecimento é deles, e ficamos felizes também quando eles falam, olha, a gente está tendo um retorno de visibilidade, está tendo um retorno financeiro também, como a Jane disse, é a profissão de cada um. Então, isso é muito importante para eles e aí, consequentemente, para a gente também, né? Porque são os nossos parceiros, são parceiros voluntários, então eles abraçaram essa causa. Como a Lídia falou, eles ficam felizes, eles torcem. Então, quando tem somos finalistas de tal premiação, já manda, já comunica e eles ficam, estamos na torcida, somos gratos em fazer parte desse projeto, porque ganhamos os prêmios, o Turistéia ganhou. E eles fazem parte, né? E eu sempre falo isso pra eles. Né? Exato. Eu sempre falo isso pra eles. Isso aqui não é só meu, da Lídia, da deputada. Isso aqui é nosso, porque não tem como fazer esse trabalho sozinho. Nós não conseguimos. É uma equipe inteira, uma equipe. Né? Então, assim... Muita gente envolvida. A premiação, ela é de todos. Então, para eles é importante também... quando eles anunciam, eu faço parte do projeto Turistéia, para eles tem resultados positivos, porque eles fazem parte de um projeto que recebe premiação nacional, que, né, recebeu premiação nacional e internacional e tem essa visibilidade. Então, para eles, os resultados são positivos. Não só de conhecimento, né? Conhecimento prático, teórico, mas de retorno também financeiro. E esse trabalho, né, esse investimento nesse trabalho não deixa de ser um investimento social na nossa sociedade, que é tão excluída, né? E hoje tem com esse trabalho aí já um modo de envolver muitas famílias, de incluir muitas famílias, muitos jovens, e isso é muito bom. A visibilidade também ela pode ajudar, né, a atrair mais parceiros, mais apoio, que é o que vocês mais precisam também, né, para continuar com esse trabalho, para somar as forças, para que isso amplie cada vez mais e venham abraçar mais famílias, mais jovens. Nós já temos algumas empresas que já entraram em contato e como que eu faço parte? Eu primeiro tenho que fazer a capacitação. Capacita primeiro, depois você entra como parceiro. Então, tem algumas empresas que estão só esperando a nossa capacitação presencial, que está prevista para junho. Vai ser 2 semanas de capacitação, a gente divide em dias, porque são muitos temas a serem trabalhados e falados e ensinados, né? Também tem parte prática, então a gente precisa de tempo para eles fazerem e aprenderem. E já temos algumas empresas só esperando para fazer parte, fazer a capacitação e entrar como parceiro. Então, esse é um ponto bem positivo para a gente, porque a gente vê que está tendo resultado para uns, os outros estão vendo e falam, eu também quero me capacitar. Quero fazer parte, quero aprender. Isso é muito bom. E diante desse destaque, né, qual é o próximo passo do projeto? Como nós falamos, né, a capacitação online, que já está quase no fim. Os passeios, que nós temos a programação anual. Jane também falou sobre a capacitação presencial que vai acontecer em junho.
Nós falamos muito sobre os guias, empresas de turismo, mas o nosso público também vai para hotelaria, restaurante, enfim, todo mundo que está voltado para o turismo, que tem esse olhar, atende um público, ele é muito bem-vindo na nossa capacitação, que a gente tem uma data, não, né? De junho? Ai, Não lembro agora, mas a gente tem uma data em junho que a gente pode mandar, tem uma agenda bonitinha, já organizada. E todo o público que está envolvido com o turismo é muito bem-vindo na nossa capacitação. E participar também das próximas feiras, né? Tem muita feira e congresso acontecendo no Brasil. Então, nós somos chamadas para participar de alguns e tá indo nesses lugares também para falar do projeto, para mostrar esse projeto, para que as pessoas tenham essa sensibilidade, né? Olhem mais para a questão do turismo inclusivo. Então, os nossos passos são esses. Tem mais coisas que nós queremos sim fazer, que está nos nossos planos, mas a gente ainda não pode falar, mas são coisas boas. E é isso que a Uma Lídia referência em tanto, né? Nós estaremos também no Viva Roraima esse final de semana, essa semana. Então, quem quiser conversar com a gente pessoalmente também, conhecer um pouquinho do nosso trabalho bem de perto, estaremos com o Turisteia lá numa estande. Também estaremos com uma sala de acolhimento com os profissionais do Teamar. Então, o Viva Roraima também vai ser uma oportunidade para a gente se conhecer pessoalmente, bater um bate-papo ao vivo. Muito bom, gente, maravilha. Olha, eu fico muito feliz, né? E eu quero dizer para vocês que o Conversas Inclusivas aqui da Defensoria é um espaço feito para nós, tanto famílias, profissionais que abraçam a causa, né, da inclusão. Esse espaço é nosso e nós estamos sempre de portas abertas. Obrigada. Fica aqui os nossos agradecimentos à Ana Lídia, à Jane Lira também, que são coordenadoras do Turisteia, do Teamar, esse trabalho, esse projeto incrível que abraça muitas crianças, jovens e famílias. Fica aqui os nossos agradecimentos. Bom, nós agradecemos pelo convite, pela oportunidade de falar, né, sobre o turismo, sobre a inclusão, sobre o trabalho que a gente desenvolve dentro do Teamar e em Roraima, né? Foi muito bom, obrigada de verdade pelo convite e estamos também à disposição quando pode nos chamar para a gente ter outras conversas inclusivas, que nós com certeza estaremos aqui. E parabéns pelo 2º lugar nível nacional, hein? Nossa, Roraima se destacando através do Teamar. Sim. E também pode encontrar a gente no Teamar pra gente conversar. Tem um pouquinho mais de curiosidade, pode chegar, procurar a Jane, me procurar a Dionísia também, que também faz parte da coordenação do Turisteia, que a gente conversa pessoalmente, explica tudo direitinho, vive um pouquinho da experiência do nosso dia a dia conosco lá. Estamos muito felizes por estar aqui, muito obrigada pelo convite, estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas, para mais bate-papo gostoso como esse, e é isso. Eu que fico muito feliz em receber vocês, estamos sempre de portas abertas, e ainda mais com essa novidade maravilhosa, né? Coisa boa, parabéns a todos vocês, a toda a equipe e as famílias que são atendidas. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou Adriana Carla e até a próxima. Já compartilha essa informação. Você acessa a nossa Rádio Defensoria, nosso Conversas Inclusivas, que é um canal feito para você, podcast feito para você, para as famílias que estão excluídas e se sentirem incluídas. Esse é o nosso espaço, esse é o nosso momento de informação, de entretenimento, de troca de experiência. Compartilha pelo YouTube, o Deezer e Spotify, você nos encontra. Até a próxima, um grande beijo. Tchau, tchau.